Ora, muito bem, é um prazer estar convosco através desse vídeo. Para quem não me conhece, o meu nome é Nivaldo Brito. É um prazer estar convosco. O assunto que vamos falar neste vídeo é como vencer a fraqueza humana. A Bíblia ensina de que, devido ao pecado original, nós, seres humanos, herdamos uma inclinação para fazer aquilo que é mau. Não é? Nós temos coisas boas, mas também temos coisas más. E as coisas más é o nosso lado fraco, as fraquezas humanas. Não é? Aquela inclinação para praticar ações que pode prejudicar o outro e que pode prejudicar a nós mesmos. E que também leva-nos a desconsiderar a Deus, os seus propósitos, as suas leis, os seus mandamentos, etc, etc. São fraquezas humanas. Mas, hoje, este conceito não existe praticamente nesta sociedade. Muitos acham-se super-homens. Eu sou super-homem, eu consigo fazer tudo. Né? E continuam nesta ilusão. Por isso, nós, como cristãos, temos o dever de alertar as pessoas, né, contra a própria realidade da natureza humana. O apóstolo Paulo dá-nos a garantia de que é possível nós, seres humanos, vencermos as nossas fraquezas. Dá-nos esta garantia. Querem ver isso? Vamos ver na Bíblia. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo, Coríntios 10, 13. Diz assim: Não vos sobreveio nenhuma tentação, a não ser as que são comuns aos homens. Mas Deus é fiel e não deixará que sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando vier a tentação, Ele também providenciará a saída para que a possam suportar. Então, muito bem. O apóstolo Paulo fala que nós estamos sujeitos a tentações, a cair em fazer coisas que nós não queríamos, porque somos fracos e acabamos por ceder muitas vezes. É chamada tentação. Para não cair nisso, aqui diz que Deus é fiel, não deixará que sejam tentados além do que podem suportar. Além do que podem suportar. Porque muitas vezes aquela pessoa diz assim, eu não sei se vou aguentar isso, eu sou fraco, não, uma coisa dessa acontecer comigo, eu suicidaria, não aguentaria passar por tal problema, eu não iria aguentar, dava em doido, ou morreria, não é? Porquê? Mas a Bíblia está a dizer que Deus não deixa que aconteça uma coisa conosco, além das nossas forças, além das nossas medidas. Ele não deixa. Porquê? Porque Deus conhece os nossos limites. Mas agora o que é que acontece? Muitas vezes o ser humano é que não conhece a si mesmo. O ser humano, o que é que não tem uma rotina espiritual. Ele não lê a Bíblia, não estuda, não medita na Bíblia, né? Não faz exame de consciência. Esta é a coisa fundamental para um cristão. Fazer exame de consciência. Para que ele possa conhecer a ele próprio. Não é? E muitas vezes, a maioria das pessoas não conhecem a si mesmas. Acham que não conseguem, ao passar por tal situação, não conseguem lidar com aquilo. Ao passo que Deus conhece a nós mais do que a nós mesmos. Deus às vezes diz, olha, tu consegues aguentar aquilo. Mas a pessoa diz, não consigo. Porquê? Porque a pessoa não conhece a si mesma. Até me faz lembrar o oráculos de Delfo. Não é? Sócrates certamente foi consultar um oráculo e disse, olha, a coisa que tens que fazer é, conhece a ti mesmo. Isso é fundamental. Se nós não conhecermos a nós mesmos, também nós não vamos conhecer quais são as nossas fraquezas
nós não vamos identificá-los e nós nunca vamos conseguir vencê-los. Não é? Mas com a ajuda de Deus, assim, Deus vai ajudar-nos a vencer as nossas fraquezas. Por isso a Bíblia nos dá essa garantia. Se estamos a passar por uma provação, uma dificuldade, não é? E causa-nos muita aflição, é porque Deus sabe que tu consegues aguentar aquilo. Ele não vai deixar passar dos seus limites. Agora, você é que não conhece as suas capacidades. Você é que não faz exame de consciência. Você é que não tem uma vida espiritual e não sabe quem você é. E não sabe quais são os seus limites que tu podes aguentar. Mas Deus sabe. Portanto, se Ele permite, é porque tu consegues aguentar. Portanto, então, trata-te de fazer exame de consciência. Trata-te de conhecer a si mesmo. Certamente vais sentir o poder de Deus a ajudar em sua vida. E um modo de nos ajudar é por atender às nossas orações, pedindo sua ajuda para lidar com tentações. Costuma fazer isso? Orar e pedir a Deus para ajudar a lidar com as tentações? Muitas vezes há fraquezas humanas nas nossas vidas. Por exemplo, há fraquezas para alguns têm fraquezas de álcool, droga, imoralidade sexual, roubo, contar mentiras, a violência, acessos de ira, não é? Irar facilmente. Tudo isso é fraqueza, etc, 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 etc. Tudo isso são fraquezas, não é? Agora, nós temos que orar a Deus, a pedir ajuda para ajudar-nos a lidar. Jesus Cristo, Ele era perfeito, não tinha fraquezas, mas foi tentado pelo diabo, não é? No deserto, o diabo tentou Jesus e também durante toda a sua vida na terra, mas então Jesus resistiu. Não deixou-se ceder pelas investidas do diabo. Por isso ela era a pessoa mais habilitada para nos dar o exemplo. E por isso, na oração do Pai Nosso, ele falou deste assunto. Ele nos incentivou a pedir a Deus, porque ele sabia que no mundo iríamos encontrar situações difíceis, não é? Dificuldades terríveis, e nós somos seres humanos que temos fraquezas. Por isso ele incentivou-nos a pedir ajuda a Deus. Nota aqui, Mateus, naquela oração famosa chamada oração do Pai Nosso, Mateus 6,13, ele diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Então Jesus nos deu este conselho, olha, ora sempre ao Pai, ao passar por situações difíceis, pede a sua ajuda para não cair nas tentações, nos momentos de fraqueza, para não ceder a essas fraquezas, a estas tentações, mas pede ao Pai, não é? E se fizermos assim, o que é que podemos esperar? Deus, atendendo tal oração feita de coração, não nos abandonará numa tentação. Ele nos livrará de Satanás e das artimanhas de Satanás. Então, se temos que fazer é orar de coração. De coração. Mas espera aí, não há cá fingimento, não queremos ser hipócritas, não queremos ser fingidos, ou não queremos aqui buscar as aparências. Não. Temos que ser honestos. Honestidade e sinceridade. Isto significa abrir o seu coração a Deus. Pedir ajuda a Ele, certamente Ele vai te dar sabedoria para lidar com a tentação. Anota aqui em Efésios 6,11, uma das ajudas que Deus provê. Como é que Ele atende? Uma das ajudas é quando Ele atende às nossas orações. Nota, Efésios 6,11, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz assim: ponham a armadura completa de Deus para que se mantenham firmes
contra as artimanhas do diabo. Então aqui fala de uma armadura de Deus. O apóstolo Paulo, ele inspirou num soldado romano. Ele estava preso, tinha um soldado de guarda. Ele disse, olha, assim como o soldado tem uma armadura para a guerra, para defender do inimigo, nós cristãos também temos uma armadura que Deus nos fornece. Capacete é a esperança. Esperança nas promessas de Deus, naquilo que Deus nos promete, devemos ter fé naquilo. A couraça da justiça, praticarmos a justiça na nossa vida. O escudo da fé, ter uma fé forte. Não é? A espada, a palavra de Deus, espada do Espírito. Não é? O cinto é a verdade. Praticar a verdade e viver a verdade. É o cinto da verdade. E os pés, com a sandália, a calçada, é a prontidão para anunciar o Evangelho de Deus. Pregar, ser um pregador do Evangelho ativo. Não é? E muitas orações. Esta é a ajuda que Deus provê para nós, cristãos, vencermos as nossas fraquezas. Não é assim? Esta é a garantia. E é possível. Não vamos cá vir com pessimismo. Não vou conseguir. Só se não queres esforçar. Mas Deus nos dá esta garantia. De modo que devemos pedir a Deus que nos ajude a reconhecer tentações e a dar-nos força para resistir a elas. Não é? Na oração, pedir sempre a Deus, não nos deixeis cair em tentações. E Deus, mas persistir isso. Ele vai te dar sabedoria, vai iluminar a tua mente para identificar, não é? Reconhecer tentações. Porque às vezes estamos a passar por uma tentação e não estamos a discernir, estamos quase, é uma tentação que estamos a passar. E se nós não tomarmos cuidados, mais cedo ou mais tarde, vamos cair nela. Não é? E não estamos a discernir isso. Mas se persistirmos em oração, Deus vai nos dar sabedoria, Ele vai nos dar discernimento, vamos abrir os olhos e vamos identificar as tentações e vai prover uma saída. A Bíblia diz que Ele provê saída para passar aquela tentação. Mais cedo ou mais tarde Ele vai providenciar uma saída para nós. De modo que, se implorarmos para que Ele não nos deixe falhar, quando somos tentados, Ele nos ajudará a não sermos vencidos por Satanás, o maligno. Então nós temos que implorar a Deus. E certamente assim vamos resistir às tentações. Porque a tentação, o principal tentador é o diabo. Não é? Ele é com as suas artimanhas, conforme diz a Bíblia, as suas artimanhas para nos enganar, a cair em tentações. Ele é o principal tentador. Mas também temos a nossa carne imperfeita, com as nossas inclinações, e também o mundo. O mundo que sempre quer nos oferecer coisas, quer nos iludir, não é? Então, se nós estivermos atentos a essas coisas, certamente vamos implorar a Deus pela sua ajuda e Ele certamente com o seu Espírito, com a sua força, Ele vai nos dar o poder além do normal e assim certamente vamos vencer as fraquezas humanas.